Bom dia, alunos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos aprender orações subordinadas adverbiais reduzidas. Nós já aprendemos as orações subordinadas adverbiais reduzidas substantivas e reduzidas adjetivas. Hoje vamos ser as adverbiais, tá? Então, orações reduzidas são aquelas que não são introduzidas por conjunções e que possuem verbo nas suas formas nominais, infinitivo, gerúndio e particípio. Então, infinitivo é aquele verbo que termina em R, gerúndio que termina em DO e particípio que termina em DO. Agora, uma ressalvazinha para o infinitivo, que o infinitivo tem dois. É o infinitivo pessoal e o impessoal. O pessoal é aquele infinitivo que você conjuga. E o impessoal é aquele que termina em R, tá? Então, são assim, diferentes das orações desenvolvidas, que são introduzidas por um pronome ou conjunção e que são formadas por um verbo no indicativo ou no subjuntivo. Então, as desenvolvidas inicia por conjunção ou pronome e os verbos podem estar no indicativo ou no subjuntivo. As orações reduzidas de infinitivo. No infinitivo impessoal, falei, né, que são dois infinitivos. No infinitivo impessoal, os verbos da primeira conjugação terminam em AR, os da segunda conjugação terminam em ER e os da terceira conjugação terminam em IR. Nas orações reduzidas, os verbos podem aparecer também no infinitivo pessoal, falei, né, sendo flexionados em número e pessoa. As orações, eu vou colocar aí somente as orações subordinadas adverbial que tem reduzida e desenvolvida, porque nem todas têm reduzida e desenvolvida. Então, só vou colocar as que tem, tá? Então, oração subordinada adverbial causal é uma que tem. Então, a reduzida, ó, por ser sempre assim, já ninguém dá atenção. Vamos dizer que você não sabe reduzir. Então, vamos colocar desenvolvida primeiro. Porque é sempre assim, já ninguém dá atenção. Então, porque é a conjunção. Então, a oração subordinada adverbial sempre começa com uma conjunção subordinativa. E aqui é a porque, que ele é causal, tá? Então, relembrando também a outra matéria que eu já dei, quando você inicia uma oração subordinada, tá? Você tem que colocar a vírgula, porque ela está no início da oração, tá? É obrigatório o uso dessa vírgula. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar o porquê, tá? Eu tenho que tirar o porquê e colocar o verbo na forma nominal, que é o infinitivo. Então, vai ficar assim, tirei o porquê, por ser sempre assim, o verbo principal é o verbo que é o verbo ser. Então, ele está aqui, ó, na forma infinitiva. Então, por ser sempre assim, já ninguém dá atenção. Então, essa é a oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo. Agora, vamos ver a oração subordinada adverbial condicional, que também é reduzida. É reduzida. Sem arrumarem o quarto, não iremos ao cinema. Então, reparem que esse arrumarem aqui está, tá, friccionado, né? Então, olha só. Como é que fica desenvolvida? Caso não arrumem o quarto, não iremos ao cinema. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar a conjunção. Novamente, a oração subordinada iniciou a frase. Então, se ela iniciou a frase, tem que colocar uma vírgula depois dela, tá? Porque essa vírgula é obrigatória. Então, eu retirei o caso, que é a conjunção, e passei o verbo arrumem para o infinitivo pessoal, flexionado. Sem arrumarem o quarto, não iremos ao cinema, né? Vamos para agora a outra. E vai ficar assim, oração subordinada, adverbial, condicional, reduzida de infinitivo. Agora, vamos ver agora a oração subordinada adverbial concessiva. Reduzida, sem saber nada sobre você, eu acredito na sua honestidade. Eu tenho aqui o verbo no infinitivo. Eu tenho agora a desenvolvida. A desenvolvida sempre vai ter a conjunção. Então, ela está iniciando a oração. Embora eu não saiba nada sobre você, eu acredito na sua honestidade. Eu estou iniciando uma oração subordinada, então eu tenho que colocar a vírgula. Como é que eu vou fazer a redução? Vou tirar a conjunção e vou passar o verbo principal para a forma infinitiva. Então, vai ficar sem saber nada sobre você, eu acredito na sua honestidade. Oração subordinada adverbial concessiva reduzida de infinitivo, porque o verbo termina em R. Vamos ver a oração subordinada adverbial temporal. Ao entrar em casa, vi que tinha sido assaltada. Oração reduzida, está iniciando a frase, tem que colocar a vírgula. Na desenvolvida, a mesma coisa. Ó. Quando entrei em casa, vírgula, vi que tinha sido assaltada. Então, a oração
começa com uma conjunção subordinativa quando, porque ele é temporal, eu tenho que tirar a conjunção e passar o verbo principal para a forma nominal. Então vai ficar, ao entrar em casa, vi que tinha sido assaltada. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Agora vamos ver a oração subordinada adverbial final. Reduzida. Para poder descansar, vírgula, porque está iniciando a frase. Decidir, ceder, esquecer o assunto. Como é que é desenvolvida? A desenvolvida tem a conjunção. A conjunção é para que eu pudesse descansar, decidir, ceder, esquecer o assunto. Então, o que eu tenho que fazer? Tirar o para que é a conjunção, tá? E passar o verbo para uma das formas nominais. Então, é para poder descansar, pudesse é o verbo poder. Para poder descansar, decidir, ceder, esquecer o assunto. Então, oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Termina em R. Vamos ver a oração subordinada adverbial consecutiva. Falei para vocês que a oração consecutiva, ela sempre tem o tal, o tão, o tal, o tanto, o tamanho antes da conjunção. Tá? Então, vamos ver aqui. Reduzida. Ela comeu tanto ao ponto de vomitar tudo. Tá? Então, ela comeu tanto... é uma relação reduzida. Vamos ver aqui, desenvolvida. Ela comeu tanto ao ponto que vomitou tudo. Tá? Então, eu tenho aqui, o que eu tenho que fazer? Tirar o que, tá? O verbo vomitou é o verbo principal, passei para a forma infinitiva e vamos ver como é que ficou. Ela comeu tanto ao ponto de vomitar tudo. Então, oração subordinada adverbial consecutiva reduzida de infinitivo. Bom, orações reduzidas de gerúndio. Agora, gerúndio, os verbos terminam tem outra terminação, né? Vamos ver. No gerúndio, os verbos da primeira conjugação terminam em ando, tá? O da segunda conjugação termina em endo. E o da terceira conjugação termina em indo, tá? Então, vamos lá. Oração subordinada adverbial causal. A desenvolvida é, como não foi honesta, só arrumou confusão. Então, o como aqui é a conjunção causal. Eu estou iniciando a oração, tenho que colocar a vírgula. Eu tenho que tirar o como e passar o foi, né, no caso aqui, que é o verbo ser, para o infinitivo. Então, não sendo honesta, olha, sendo, verbo ser, segunda conjugação, termina em endo. Sendo honesto, só arrumou confusão. Então, é oração subordinada adverbial, causal, reduzida de gerúndio. Agora, vamos ver a oração subordinada adverbial condicional. Vou ler primeiro a desenvolvida para depois falar reduzida, fica melhor. Caso precise de ajuda, fale comigo. Caso é a conjunção. Ela está iniciando a oração subordinada, vem na frente, então tem que colocar a vírgula. Vou tirar o caso e vou passar o precise, que é o verbo principal, para o gerúndio. Então vai ficar assim, ó, precisando de ajuda, fale comigo. Então é oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio. Oração subordinada adverbial concessiva. Vou ler desenvolvida. Ainda que respeitem o combinado, outros acordos serão necessários. Ainda que respeitem o combinado é oração subordinada. Ela está iniciando a frase, a oração. Tem que colocar a vírgula. Eu vou ter que tirar a conjunção ainda que e passar o verbo para o modo gerúndio, né? Então vai ficar respeitando o combinado, outros acordos serão necessários. Então, essa oração é oração subordinada adverbial concessiva reduzida de gerúndio. Oração subordinada adverbial temporal. Desenvolvida. Quando chegou à entrada do prédio, ele ligou. Então, estou iniciando a frase com a oração subordinada, ou a conjunção quando, tem que colocar a vírgula. Vou passar para a reduzida. Eu vou tirar o quando e vou passar o chegou para o gerúndio. Chegando à entrada do prédio, ele ligou. Então, essa oração aqui vai ficar sendo oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. Tá? Vocês reparem que as orações subordinadas são 9. E não tem 9 orações aí que são reduzidas de gerúndio, né? Ou de infinitivo, né? São algumas orações, não são todas. Vamos ver agora as reduzidas de particípio. No particípio regular, os verbos da primeira conjugação terminam em ado. E os verbos da segunda e terceira conjugação terminam em ido. Caso os verbos possuam particípio irregular, eles terminam habitualmente em to ou do, tá? Porque tem aqueles particípios irregulares. Que, por exemplo, matar é matado, morto, né?
Então, vamos ver aqui. A oração subordinada adverbial causal. Vou ler a desenvolvida. Uma vez que se arrependeu, tentou resolver a situação. Uma vez que é a conjunção. Então, eu tenho que retirar. Tá? O arrependeu é o verbo principal. Vou passar para o particípio. Então, vai ficar arrependido, tentou resolver a situação. Oração subordinada adverbial causal reduzida de particípio. Vamos ver a oração subordinada adverbial condicional. Desde que cumpra a sua promessa, poderá fazer como entender. Então, a conjunção aqui é desde que. Ela é condicional. Vou ter que tirar ela e vou pegar o verbo principal, que eu cumpra, e vou passar para o particípio. Então, vai ficar cumprida a sua promessa, poderá fazer como entender. Então, cumprida é a oração subordinada adverbial condicional reduzida de particípio. Oração subordinada adverbial concessiva. Mesmo que resolva este problema, outras dificuldades virão. Então, a conjunção aqui é o mesmo que, vou retirá-la e vou passar o verbo principal para o particípio. Vai ficar resolvido este problema, outras dificuldades virão. Então, oração subordinada adverbial concessiva reduzida de particípio. Oração subordinada adverbial temporal. Assim que cheguei a casa, o telefone tocou. A conjunção é assim que. Então, vou retirar essa conjunção. O verbo principal é cheguei, vou passar para o particípio. Então, vai ficar chegada a casa, o telefone tocou. Então, a classificação é oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. Como reconhecer orações reduzidas? A forma mais fácil de reconhecer uma oração reduzida é pelo seu desenvolvimento. Então, você viu uma relação reduzida, você tem que desenvolvê-la. Aí fica mais fácil para você classificar a reduzida. Introduza na frase uma conjunção ou um pronome adequado ao sentido da frase e substitui seu verbo na forma nominal por um tempo verbal do modo indicativo ou do modo subjuntivo. Então, a frase desenvolvida, os verbos são sempre ou no modo indicativo ou no modo subjuntivo. E todas começam ou com conjunção ou com pronome relativo. Essa é a melhor forma de você reconhecer uma oração reduzida. Bom, então é isso que eu quis passar para você. Espero que vocês tenham entendido, tá? Até a próxima aula.